Bom dia, flores do dia, tudo bom, galera? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, tá? É um assunto que cai com bastante frequência em vestibulares, também em concursos. O que na verdade é, esse recurso das figuras de linguagem? Isso vai trazer para, os nossos textos mais expressividade. Só que antes da gente falar de figuras de linguagem, vamos relembrar dois conceitos que precisam estar bem elucidados em nossa cabecinha. Primeiro, o que é denotação? Quando falamos em denotação, a denotação é o emprego das palavras em seu sentido literal, ou seja, o seu sentido real, aquele do dicionário. Então, por isso, ele é mais restrito. E a linguagem conotativa, a conotação. O que seria a conotação? É a palavra no seu sentido figurado, por isso as figuras de linguagem. É um sentido mais amplo da língua. Então, a gente vai começar assim. Primeiro, eu vou falar sobre algumas, e aí depois a gente vai falando, Não dá para falar sobre todas, mas as que costumam cair com mais frequência. Quando nós falamos em figura de linguagem, a primeira figura que vem à nossa cabeça é a comparação. O que é uma comparação? Nós usamos isso no nosso dia a dia. O tempo inteiro nós fazemos associações, nós fazemos comparações, até para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, olha só. A vida vem em ondas como o mar. Observem essa palavrinha aqui, o como. Ela dá pra gente essa ideia de comparação. Então, quando você pensa nas ondas do mar, você pensa em quê? Em algo agitado, em algo que chega de repente, Então, quando o Lulu Santos disse pra gente que a vida vem em ondas como o mar, ele está fazendo essa comparação. E na nossa música, na nossa MPB, nós também temos muitas outras músicas que trabalham as figuras de linguagem. Por exemplo, o César Menotti e Fabiano, quando eles dizem: como um anjo você apareceu na minha vida, nós temos aí o uso da comparação. E bem parecido com a comparação, nós vamos ter a metáfora. O que é a metáfora? É quando você faz a substituição de um termo por outro, e este outro termo que você utiliza, ele deixa subentendida uma ideia. Quando, eu digo que os seus olhos são dois oceanos, na verdade, ninguém tem um olho de oceano, correto? O que eu quero dizer é que os seus olhos, eles são o quê? Claros, brilhantes, ou também posso dizer que você é algo assim mais agitado, Então, quando você emprega a metáfora, você afirma algo sem uso de conector, como a gente viu aqui na comparação. Então, prestem muita atenção. A metáfora afirma sem uso de conector, enquanto que a comparação, ela vai fazer essa analogia e ela vai usar sempre um conector. Na música também, nós temos, por exemplo, você é luz, é raio, estrela e luar. E aí a gente tem também o uso da metáfora. Quando no nosso dia a dia você diz, que o pé da cadeira quebrou, ou então a sua mãe diz para você: menino, não sente no braço da poltrona, nós utilizamos aí uma outra figura de linguagem, que é a chamada catacrese. A catacrese é um tipo também de metáfora, só que é algo que já está desgastado na nossa língua, podemos dizer assim,
Então, quando você vai ao mercado, por exemplo, e você pede um dente de alho ou uma cabeça de alho, você está empregando a catacrese, ou seja, também utilizamos com frequência na nossa língua. E quando você diz que vai tomar um Nescau, ou então você diz que ouviu Titãs, você também está empregando uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem vai se chamar metonímia. O que é a metonímia? É a substituição de uma palavra por outra, e nós vamos manter entre elas uma relação de semelhança. E quando você emprega, quando você faz essa substituição, geralmente você vai usar algo que no momento em que você fale, você vai remeter ao todo. Então a metonímia, nós vamos usá-la de várias formas. Uma delas, por exemplo, é quando eu substituo a parte pelo todo. Então, quando eu digo pão para quem tem fome, eu quero falar da comida. Então, o pão, ele significa a comida. Como eu disse, anteriormente, vou ler Clarice. Ninguém vai ler a Clarice, ninguém vai lá, pegar a Clarice no túmulo, com certeza, mas você vai ler o quê? Você vai ler a obra de Clarice Lispector. Então, nós vamos empregar também a metonímia com bastante frequência. Outra figura de linguagem que vocês também gostam de usar assim muito na nossa língua é a hipérbole, Pense num bicho que é exagerado, é o tal do adolescente. Então, quando você abre a boca e diz: mãe, eu tô morrendo de fome. Ninguém morre de fome, galera? Ou então, chorei rios de lágrimas quando vi a minha nota. Então, a hipérbole a gente vai chamar da figura do exagero. Vamos sempre exagerar. E nós temos, também, quando você, deixa eu pensar aqui, na música, eu nunca mais vou respirar, se você não me notar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Exagerado, muito exagerado. E nós vamos falar agora do eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo é uma figura em que você suaviza algumas mensagens que não são muito boas de se ouvir. Então, quando eu digo que aquele rapaz subtraiu dinheiro da loja, eu quero dizer o quê? Que aquele rapaz roubou. Então, para que eu não diga que ele é um ladrão, eu digo que ele subtraiu da loja, alguma quantia. Ou também, quando alguém morre, você diz: ele está no céu contando estrelinhas. Então, é uma forma de você suavizar, de você abrandar as expressões.